Pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Personal Senior, que é um programa que leva o profissional de educação física ou personal trainer a uma receita mensal de pelo menos 10K, direcionando seus atendimentos ao público idoso. Eu sou o Guilherme e a cada semana eu trago um assunto diferente aqui na página da Ativa Clube para ajudar o personal trainer a se qualificar mais e também a se destacar, sendo um personal trainer de idosos. Bom, o assunto dessa semana aqui na página é sarcopenia. Eu não sei se vocês acompanharam o vídeo anterior, mas nele eu mostro que nós profissionais de educação física conseguimos até identificar um caso de sarcopenia. E como é que a gente consegue isso? Isso porque, gente, o diagnóstico dessa doença se dá através de muitos movimentos e testes que a gente está acostumado a realizar, a aplicar no nosso dia a dia. Claro, de quem trabalha com pessoas idosas. Então, obviamente que a pessoa tem que saber, tem que ter conhecimento sobre os testes e esses movimentos que eu estou comentando. Bom, lembrem que eu falei muito sobre o questionário SARC-CAL-F. E nele existe alguns elementos que auxiliam na identificação da sarcopenia, como por exemplo, carregar 5 quilos nas mãos, ter força para poder sentar e levantar da cadeira. Alguns testes como o teste de preensão manual, aquele que a gente realiza com um dinamômetro, que eu mostrei para vocês na última aula. O teste de levantar e sentar da cadeira 5 vezes. A medida de circunferência da panturrilha. Enfim, tudo isso tem relação com a nossa rotina de trabalho. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho mais sobre exercício. Quais são as recomendações de exercício? Quais são as diretrizes do Consenso Europeu de Sarcopenia? E que cuidados que a gente deve ter ao lidar com idosos que são sarcopênicos? Bom, Guilherme, mas por que a gente precisa entender sobre sarcopenia e sobre os exercícios que devem ser aplicados? Isso é muito fácil. Porque, gente, se vocês não souberem lidar com idosos sarcopênicos, vocês correm o sério risco de lesionar o aluno de vocês, se não causar até uma situação ainda mais séria, como uma queda. Fora isso, vocês vão estar tratando apenas da questão social dele. O que eu quero dizer com isso? É que se a gente não atinge o resultado que vai ajudar o nosso aluno no dia a dia dele, os objetivos que ele tem, não faz sentido algum. Então, se vocês não trabalharem de forma específica as variáveis que esse aluno precisa, a intensidade que ele precisa trabalhar, não vai trazer nenhum benefício para esse aluno. Então vocês vão estar trabalhando apenas a questão social dele. Vocês simplesmente vão estar dando a oportunidade de o aluno ir para uma academia, conversar com vocês, verem outras pessoas. Então, em relação à questão social do aluno, está maravilhoso. Mas na questão física, da necessidade que ele tem, vocês não vão estar contribuindo para o aluno de vocês. Então, sabe aquele personal trainer que costuma fazer um treino padrão para todos os idosos que ele atende? Esquece, você não pode ser esse tipo de profissional. Ou então aquele personal que ele é top nas redes sociais. Ele sabe se relacionar bem, ele fala bonito, só que ele não tem conhecimento algum, ele não tem a teoria sobre as doenças, por exemplo. Também não dá, não adianta, não serve, Então você precisa conhecer a fundo todas as características, as particularidades dos alunos de vocês, para assim poder trabalhar de maneira mais específica e trazer realmente o resultado que ele espera. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de uma aluna minha que ela não é sarcopênica, tá? Mas ela iniciou o trabalho comigo justamente para aumentar a massa muscular dela e também aumentar o peso que ela queria, com pensamento de funcionalidade, questão preventiva. Então, gente, ela é uma aluna que tem 74 anos, tá? O objetivo, como eu falei, era melhorar a funcionalidade.
ela consegue realizar as atividades dela diárias sem problema algum. Então a minha ênfase no treino com ela era aumentar justamente a massa muscular e a força muscular dela. E aí, então, para iniciar a programação de treinos, eu fiz uma avaliação física específica para ela e eu dei uma ênfase assim, em testes que avaliavam a força muscular dela. Então eu usei o teste da preensão manual. Eu vou lembrar para vocês aqui, relembrar, né, para quem assistiu o vídeo anterior, aqui sobre o dinamômetro. Lembrando que o teste de preensão é aquele que a gente pressiona as hastes e ele vai dar em quilogramas o resultado. Também eu fiz o teste de sentar e levantar da cadeira e o teste de flexão de cotovelos com halteres, tá? E, gente, eu tenho os resultados dela aqui para mostrar para vocês. Ela, quando iniciou comigo, o teste de sentar e levantar da cadeira, por exemplo, ela fez 13 repetições, tá? Vamos lembrar aqui que o teste de sentar e levantar, a gente aplica ele num período de 30 segundos, tá? Então o aluno tem que fazer o maior número de repetições possíveis dentro desses 30 segundos. Depois de 4 meses, né, eu fiz uma reavaliação física nela. Então, claro, avaliei, comecei a aplicar ali os treinamentos com ela, depois de 4 meses reavaliei. Nesse teste de sentar e levantar, então ela passou para 18 repetições. Então de 13 ela aumentou para 18. Sinal que aumentou força, né, e potência de membros inferiores. Teste de flexão de cotovelo. Lembrando, teste de flexão de cotovelo, a pessoa faz sentada, também, mesma ideia, 30 segundos, maior número de repetições. Usa o braço dominante para usar como referência aí no protocolo, tá? Então, quando ela iniciou, ela fez 14 repetições, tá? Na primeira avaliação dela. Na segunda avaliação, depois de 4 meses, ela fez 21 repetições. Então, um aumento enorme aí de força muscular, de membro superior. E ainda no teste de preensão palmar, ela tinha atingido, no primeiro momento, 16,6 kg. E no segundo teste, depois dos 4 meses, ela passou para 19. Então, ela teve uma progressão enorme, uma evolução, né, durante esses 4 meses. Tá, beleza, mas e como é que eu fiz então para melhorar esses índices dela, né? Gente, trabalho com carga e intensidade, tá? Sabe aquele papo antigo assim de que o idoso ele não deve trabalhar com carga alta, ele não deve trabalhar com força, que ele corre o risco de se lesionar? Gente, esquece isso. Isso aí não é verdade. É claro que para chegar a trabalhar com uma intensidade e com cargas altas, eu devo preparar o aluno antes para isso. Então, por isso que lá no período da periodização tem ali a fase de adaptação do aluno. Então, respeitando a periodização, eu vou chegar no momento, claro, que eu vou ter que trabalhar com uma carga mais alta. E eu só vou conseguir atingir o meu resultado se eu exigir do meu aluno. Falando de periodização, tá? Eu usava na minha periodização, inclusive, rota dividida. Vamos lembrar, né? Rota dividida é quando a gente acaba dividindo o treino. Então, eu usava treino A e B, usava treino A, B e C, mas claro que depois também, seguindo a ordem da minha periodização, eu fazia um ciclo ali de recuperação, um restaurador. Tudo isso a gente vê na parte de periodização. Eu vou exemplificar para vocês como é que eu fazia para aumentar a força muscular dos meus alunos, usando inclusive os testes, para vocês conseguirem visualizar um pouquinho melhor, tá? Então, vou pegar como exemplo o teste de sentar e levantar, tá? E pegando esse teste específico da minha aluna. Então, ela fez 13 repetições lá na primeira avaliação dela. O que eu posso fazer tendo esse resultado, né? Essa resposta? Quando eu for começar o treinamento com ela, eu posso começar a exigir um pouquinho mais dela em relação ao volume, por exemplo. Então eu posso começar fazendo 2 séries de 5 repetições. Aí ela vai fazer no máximo ali, aliás, 3 séries de 5 repetições. Então ela vai fazer um volume total de 15 repetições. Já é mais alto esse volume do que ela fez lá no teste inicial dela. Ah, mas isso ela tem condições de fazer, se ela vai ter um intervalinho. Claro, daí que eu posso fazer? Ou eu posso diminuir o intervalo, eu vou diminuindo esse intervalo entre uma série e outra, ou então eu posso começar a trabalhar com uma carga.
E aí existem formas da gente progredir com o treino, seja diminuindo o intervalo, seja aumentando o número de repetições, ou seja, aumentando a carga. Então, gente, vamos pensar aqui. Se a necessidade do aluno é aumentar a força e massa muscular, será que eu vou dar ênfase ao trabalho aeróbio para ele? Não, né? Então tem que ser específico, tem que conhecer as particularidades do aluno. E a gente só vai conseguir fazer isso através de uma avaliação física. Entendendo quais são as necessidades do meu aluno, eu vou conseguir propor exercícios e uma intensidade que vai ser realmente benéfica para aquele objetivo dele. Então a gente não pode fazer que nem aquele personal trainer que passa um treino padrão para todos os idosos que ele atende. Bom, então a dica aqui é avaliar, né, o seu aluno com os testes específicos, obviamente, para você aí ter um norte e poder oferecer o melhor treino para o objetivo dele. Vamos lembrar aqui também o conceito de sarcopenia. Sarcopenia ela é entendida como um transtorno progressivo e generalizado da musculatura esquelética, que vai envolver perda de massa muscular, de força muscular e também da função física. E tem muita gente que acaba confundindo o conceito de sarcopenia com fragilidade. Lembrando que a fragilidade, além desses sintomas da sarcopenia, a fragilidade envolve ainda outros sintomas, como déficit hormonal e déficit nutricional. Tá? Isso não quer dizer que aquele aluno que seja sarcopênico, ele não deva se preocupar com as questões hormonais e nutricionais. Até porque a gente sabe que para aumentar a massa muscular é necessário aí um aporte energético mais elevado. Então tem essa relação de exercício físico e da questão hormonal e nutricional junto. Bom, mas diante disso, o que é recomendado então para idosos sarcopênicos? Gente, segundo o Consenso Europeu de Sarcopenia, a realização progressiva de um treinamento resistido é a melhor alternativa que se tem para melhorar massa muscular, força muscular e o desempenho físico desse aluno. E aí, para prescrever a intensidade do treinamento, é recomendado que se faça o teste de 1RM, para assim descobrir a carga máxima que o aluno consegue utilizar em cada aparelho. E aí a gente consegue definir os percentuais de intensidade para cada um daqueles aparelhos que a gente vai utilizar com o nosso aluno. E vocês estão lembrados aí do teste de 1RM? Como é que se faz ele? O teste de 1RM, a gente procura, como eu falei, a intensidade máxima em cada aparelho. Então vou colocar meu aluno lá em um aparelho, né? Por exemplo, uma puxada, e o aluno vai tentar fazer o maior número de repetições dele até a fadiga, e a gente vai tentar fazer com que o número de repetições fique entre 1 e 10 repetições. Aí eu pego um coeficiente, multiplico, e ele vai me dizer qual é a carga máxima que o aluno teria condições de fazer. Mas, gente, realizar esse tipo de teste com pessoas idosas em diversos exercícios, na minha opinião, não é a melhor opção. Para questões científicas, de estudos científicos aí, ok, mas vamos pensar no nosso dia a dia como personal trainer. A gente recebendo um aluno para atender, vocês fariam esse teste? Por que eu faço essa pergunta? Porque eu já fiz esse tipo de teste com alunos que não eram idosos, com adultos, tá? E eles já reclamavam muito do teste porque eles ficavam doloridos, né, por dias. Então é um teste que é muito intenso. Agora imagine vocês a gente aplicar esse tipo de teste com idosos, além do mais, né, idosos sarcopênicos. Então é muito complicado. Então, mas qual é o benefício do teste de 1RM? É que ele é totalmente fidedigno. Então ele vai expressar de forma real quais são os percentuais de intensidade que o aluno deve trabalhar. Agora, as desvantagens nesse caso, para o personal trainer, eu acredito que sejam
muito piores. Porque, como eu falei, esse teste vai causar aí uma fadiga extrema no aluno, deixando até ele com dor muscular tardia, de repente, por muitos dias. E o que acontece com isso? Vai desmotivar completamente o aluno. Imagine vocês aí que uma grande parte das pessoas, ainda mais idosas, que vão começar um programa de treinos, ela não tem muita vontade de ir na academia, de treinar. Ela vai por necessidade, vai porque o médico falou que eles têm que ir para melhorar a saúde deles. E ainda imagine só, se a gente for fazer esse teste em todos os aparelhos, quanto tempo que a gente precisaria para executar esse teste, para realizar? Então é muito difícil. Então, nesse caso, eu prefiro até optar pela percepção subjetiva de esforço, mesmo que ela não vá me trazer aí o resultado tão fidedigno como o teste de um RM. Bom, mas para a gente pensar então na programação de treino do nosso aluno, é preciso que a gente saiba a condição atual física dele, né? E para isso a gente vai ter que avaliar o nosso aluno, tá? Para poder identificar aí principalmente o nível de força dele e começar de uma maneira adequada. Depois de saber a condição atual do meu aluno, eu vou começar a prescrever o treino. E agora, quais são as recomendações, as diretrizes para um idoso que tem sarcopenia? Vamos lá? Bom, então é o seguinte, as diretrizes do Consenso Europeu de Sarcopenia dizem o seguinte, que em relação à intensidade, a gente deve trabalhar para prescrever treinos com intensidade de 80% de 1 RM. Já em questão de volume, a gente deve trabalhar com 3 séries de cada exercício, de 8 a 10 repetições. E ele fala ainda que a gente deve prescrever 2 exercícios para cada grupo muscular grande. E aí, quando se fala isso, eu fico um pouco de dúvida às vezes, tá? Sempre fiquei, pô, grupo muscular grande, mas o que é grupo muscular grande, né? E eu fui dar uma pesquisada aí para ver o conceito disso. E segundo alguns estudos, eles acabam classificando o grupo muscular normalmente em 3 partes e tem alguns estudos que em 4 partes. Em membro inferior, membro superior e tórax e abdômen. Os estudos que classificam em 4 ainda colocam músculos da cabeça e cervical. Então, gente, o início, claro, do treinamento com um idoso não vai ser nos 80%, tá? Mas como é que a gente faz nesse caso? A gente pode daí baixar a intensidade, pode trabalhar com 45% de 1 RM, segundo o consenso europeu, né? Só que o trabalho ele tem que ser semelhante ao dos 80%. Então, a gente deve compensar com o volume, aumentando o número de repetições, aumentando o número de séries. E aos poucos a gente vai progredindo também na questão da intensidade, certo? Bom, então essas são as diretrizes, né? É o que é realmente recomendado pelo Consenso Europeu de Sarcopenia. Então, quando a gente for pensar em aluno sarcopênico, essa é a estrutura padrão que é recomendada. Bom, agora eu vou usar esse modelo dentro da minha estrutura de treino, da estrutura que eu uso no método da Ativa. Eu não sei se vocês já acompanharam, mas a gente tem uma estrutura de treino diária, é um padrão, e então eu vou aplicar essas informações do Consenso Europeu de Sarcopenia dentro do meu método, tá? Eu vou mostrar aqui, de forma rápida, como é a estrutura da Ativa Clube, para vocês entenderem um pouquinho. Então a gente sempre começa um treino com o aluno idoso fazendo uma anamnese inicial. Aí eu quero saber dele se ele dormiu bem, se ele se alimentou, se ele está com a medicação em dia, se ele tomou os remédios, e como é que ele está, se ele está cansado, se ele está com uma fadiga do treino anterior. Então é a primeira coisa que a gente faz no treinamento. Depois eu verifico alguns dados vitais do meu aluno. Normalmente pressão arterial, frequência cardíaca, se for o caso, até eu vejo saturação. Depois disso a gente vai começar o treino propriamente dito. E aí a gente começa fazendo uma liberação miofacial. Depois da liberação eu faço um trabalho de aquecimento, que é através de mobilidade articular, tá? Então a parte do aquecimento vai ser através das mobilidades. Para, na sequência, fazer um trabalho de ativação muscular.
Aí faço principalmente ativação de core e das musculaturas que esse aluno vai ter na parte principal do treino dele. Depois disso eu faço ainda um exercício para aumentar a frequência cardíaca do meu aluno. Passando essa parte toda, vem aí a parte principal do treino e depois tem alongamento e ainda um feedback que eu vou ter com esse aluno para saber como é que foi esse treino para ele. Então, diante dessa estrutura que a gente usa na ativa, eu vou dar um exemplo para vocês de um treino que eu prescreveria para um idoso sarcopênico, tá? Então, ali na parte da anamnese inicial, como eu falei, né, eu vou perguntar se o aluno dormiu bem, se ele tomou a medicação dele, se ele está com algum tipo de desconforto ou dor muscular. Isso pode aparecer mais com alunos que são sarcopênicos, tá? Por isso sempre é bom questionar. Dados vitais, tá? Não vai ter muita diferença em relação ao idoso que não tem nenhum tipo de restrição. Liberação biofacial, como eu falei para vocês, é importante. Para sarcopênicos, né? Só tem que cuidar que tem alguns movimentos que podem ser mais intensos, que exigem mais da musculatura, mesmo sendo trabalho de liberação, tá? As mobilidades, vou passar então mobilidades com um caninho de PVC, um bastão, tá? Então vou passar uma mobilidade para o ombro, que pode ser este movimento aqui, tá? E aí normalmente eu faço uma série de 10 repetições. Vou passar uma mobilidade para o tronco, tá? Onde eu vou alternando os lados. E é bom lembrar que nesses exercícios de mobilidade é justamente para o aluno ganhar mais amplitude de movimento. Então, como não tem carga, a gente pede para o aluno que ele vá na sua amplitude máxima, tá? E ainda vou passar nesse treino para ele, uma mobilidade para membro inferior. Tá? Então o que acontece? Como eu vou estar trabalhando com o bastão, coloco uma parte do bastão, uma ponta do bastão no chão, deixo a minha perna bem solta e simplesmente faço um balanço para trás e para frente. Faço 10, depois disso faço também para dentro e para fora. Não sei se vocês conseguem visualizar bem, tá? Tô tentando elevar um pouquinho mais a perna aqui para vocês conseguirem ver. Bom, passei aí as mobilidades, tá? Uma série de 10, eu vou para a parte de ativação muscular. Então o que eu vou prescrever? Um exercício que eu chamo de lenhador isométrico. Então eu vou trabalhar com elástico, ele vai estar fixo numa ponta, o aluno está em pé, esse aluno fica de lado para a barra que está sustentando o elástico, puxa, tá? E traz na altura do peito, certo? Então ele vai ficar de forma isométrica segurando essa posição. Só o fato dele segurar o elástico estando de lado para a barra já vai contrair, já vai ativar o core dele. E é isso realmente que eu estou querendo neste momento, tá? Então eu prescrevo ali, faço uma sériezinha de 20 repetições. Estou sentando e levantando aqui porque o meu microfone está trancando aqui, tá, gente? Aqui, o fio é muito longo. Bom, depois disso, continuo na parte de ativação e eu gosto nessa parte aqui, nesse momento, de fazer um trabalho de equilíbrio também, tá? Então, vou colocar o meu aluno, se ele tiver condições, na cama elástica, tá? E ele eleva um dos pés, centraliza um dos pés e eleva o outro. Fica ali, numa posição de instabilidade durante 20 segundos. É claro que nesse momento eu vou ficar muito próximo do meu aluno, tá? E, obviamente, se meu aluno não tiver condições de fazer na cama elástica, ele vai fazer no chão normal, e eu estando ali próximo dele. Bom, passado isso, eu vou fazer uma aceleração aí da frequência cardíaca dele. Vou aproveitar que ele já estava na cama elástica e vou fazer 20 segundinhos de um skipping, uma elevação, né, dos joelhos de forma alternada. Aí eu vou para a parte principal, tá? Gente, na parte principal é fundamental que a gente pense num treino equilibrado, tá? Então eu vou seguir aqui as recomendações do consenso europeu, exemplificando para vocês. Na parte principal, o que eu vou prescrever então? Tá? 3 séries de 8 a 10 repetições, pensando que esse meu aluno vai chegar a 80% da capacidade dele, tá? Começo com um agachamento, tá? Na bola suíça, vou priorizar um pouquinho mais a parte anterior da coxa, alternado com um supino, certo? Por que eu vou fazer alternado? Até para ganhar tempo. A gente sabe que como personal trainer a gente atende no máximo em 1 hora. Então eu preciso ganhar tempo também, senão eu não vou conseguir aplicar tudo,
tá? Faço ali as 3 sériezinhas, passo para um segundo bloco, onde eu vou fazer adução do quadril alternado com puxada frontal, tá? Mesma ideia, 3 séries, 8 a 10 repetições. Depois disso, como eu priorizei mais a parte anterior da coxa no primeiro momento, agora vou priorizar a parte posterior. Coloco uma extensão do quadril para esse aluno fazer, alternado com uma elevação lateral do ombro. Depois disso, gente, vou para uma abdução, vou fazer o contrário do que eu fiz antes, tá? Agora uma abdução do quadril alternado com um abdominal. A tradicional, uma flexão do tronco. Depois ainda posso colocar uma flexão plantar e um abdominal oblíquo, voltado para a região lateral do abdômen. É claro que aqui, gente, eu estou levando em conta que esse meu aluno que eu estou prescrevendo o treino, ele já treina, ele já passou da fase de adaptação e ele treina 3 vezes por semana, mas não em dias seguidos. Por isso que eu prescrevi para ele um treino único. Se ele treinasse em dias seguidos, tá, sem dar intervalo, eu teria que modificar já a minha programação de treinos, né? Porque teoricamente ele não poderia repetir os mesmos grupos musculares que ele fez no dia anterior, tá? Ainda mais sendo uma pessoa mais frágil e o tempo de recuperação muscular dele provavelmente seja maior, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho que pensar, como eu falei para vocês antes, num treino equilibrado. Então não adianta eu escolher aqui 2 exercícios para grupo muscular grande, tá? Vou lá escolher 2 exercícios para membro superior. Escolho supino e crucifixo. Então, escolho 2 para peito e nenhum para costas, por exemplo. Crio um desequilíbrio no meu aluno que pode gerar depois até realmente um desequilíbrio postural. Então, eu tenho que cuidar nesse sentido também. Bom, e outra coisa é que o treino ele tem que exigir do meu aluno. Então, é importante questionar ele em relação à intensidade do treino. Ainda mais porque eu não vou fazer o teste de um RM com ele. Tá? Mas é preciso que o treino exija dele para eu chegar nos resultados que eu quero com esse aluno, tá? E que ele tenha os benefícios que o exercício pode gerar para ele. E é também preciso respeitar as fases de treino que estão lá prescritos na nossa periodização, para a gente não trabalhar a todo momento com intensidade alta. Então o aluno faz 3 vezes por semana, toda aula que ele vem, intensidade alta, intensidade alta. Chega um momento que o corpo dele daqui a pouco vai reagir de uma maneira que a gente não quer, vai sobrecarregar demais a articulação dele, né? Então por isso que a gente dá prioridade em periodizar o treinamento. Isso aí tem uma aula bem legal que eu mostro para vocês sobre periodização e eu explico a importância da periodização para alunos idosos. Outra coisa importante é que o treino sempre deve ter também uma ideia de progressão. Então a gente precisa saber em que situação o aluno se encontra para poder avançar. E em relação aos cuidados, bom, quais são os cuidados aí que a gente deve ter com um aluno que é sarcopênico? Bom, a principal delas é que esse aluno, como ele é mais frágil, ele vai ser mais instável também. Ele não vai ter tanto equilíbrio. Então, primeiro, é preciso que a gente fique muito próximo do aluno na hora dele fazer qualquer tipo de movimento, tá? Com o tempo, a gente vai começar a incorporar no treino também exercícios voltados ao treinamento funcional, porque além de ganhar massa muscular, de aumentar a força, esses benefícios, eles são também voltados para que ele melhore a funcionalidade dele. Então, nada melhor do que exercícios do treinamento funcional que se assemelham muito aos movimentos que esse idoso faz no dia a dia dele. Certo, gente? Bom, esse então é apenas um exemplo que eu trouxe para vocês de como que pode ser um treino voltado para uma pessoa idosa que é sarcopênica, tá? E claro que os treinos vão mudando de acordo com a evolução do aluno e a fase da periodização em que ele se encontra. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só escrever para a gente aqui no canal da Ativa Clube. É muito importante que você trabalhe de maneira segura, a maneira mais segura possível para não lesionar o seu aluno e também poder entregar um resultado que seja proveitoso para ele. E não simplesmente escolher exercícios para ele fazer
né, a cada dia que ele vai treinar com você. Afinal, se ele te contratou como um personal, é porque ele quer resultado. Então, gente, fiquem à vontade também, acompanhem outros conteúdos que a gente tem na nossa página e aproveita para seguir a nossa página e para marcar alguém que possa se interessar também pelos nossos assuntos. Eu espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço!